Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, se você tem uma Bíblia aí na tua mão, eu quero te convidar a abrir no livro de Números, no capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 4. Números também no comecinho da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho da Serpente. Mas o tema dessa mensagem é: olhem para o Cristo e encontrem salvação. Você pode repetir isso? Olhem para o Cristo e encontrem salvação. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão abrindo em Números capítulo 21, eu gostaria de dar aqui um pano de fundo para essa mensagem, falando um pouco do contexto histórico deste momento. O povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, depois de ter sido escravizado no Egito por 400 anos e ser tirado de lá com a mão forte do Senhor. Aonde Deus enviava pragas contra o Egito quando o faraó não permitia que o povo de Israel saísse para adorar o Senhor. Quantos conhecem a história? Então, para quem não conhece, era assim: Moisés ia lá e falava para Faraó assim: Faraó, deixa o povo sair para adorar ou uma praga misteriosa? aí a Faraó falava assim: não vou deixar o povo sair não. Então, praga misteriosa. O Senhor assolou o povo do Egito com 10 pragas. Aquilo na verdade era uma retribuição do pecado do Egito contra o povo de Israel. Aquilo também era uma forma do Senhor trazer despojos para o povo de Israel, né? E como o Egito precisava ser punido por toda a maldade que tinha feito com o povo de Deus, o Senhor trouxe essas pragas, mas também permitiu que todo o povo de Israel saísse de lá com muito ouro, para que fosse pago e fosse justa, né, o salário deles terem trabalhado tanto tempo como escravos naquela nação. Mas aí o povo atravessou o mar. Deus fechou esse mar, eles atravessaram o mar em seco, pisando em terra seca. Deus fechou o mar sobre os inimigos de Israel, que são, mais uma vez aqui, os egípcios, o exército de Faraó. Deus de uma vez só matou todos os inimigos de Israel. E aquele povo, depois de ter atravessado um mar com os pés secos, chegaram do outro lado e começaram um período de peregrinação no deserto, que na verdade não é uma coisa ruim, como muitas vezes a gente diz. Quando a gente está enfrentando uma luta, uma batalha, geralmente a gente fala assim: eu estou enfrentando um deserto, estou passando por um deserto. Na verdade o deserto ele tem um apelo de libertação. O deserto tem um apelo de conhecer o Senhor. O deserto tem um apelo de ensino, de aprendizado. O deserto não quer dizer que seja uma batalha, porque no deserto com o Senhor, como Israel esteve, é melhor do que no palácio sem o Senhor. Glória a Deus por isso. Então, aquele povo de Israel não podia nem pensar que aquilo poderia ser uma batalha. Era somente um período da história daquela nação que estava sendo cuidada por Deus no lugar escasso. E Deus é bom demais, porque no lugar de escassez, Deus não deixava faltar nada. Porque a escassez não está no ambiente. A escassez está muitas vezes no nosso espírito. Mas a abundância também não está no ambiente. Ela está no Senhor. Então, se Deus quis trazer abundância sobre o povo de Israel, Ele trouxe até no meio do deserto, um lugar árido, onde não tem água, não tem planta, não tem como semear, não tem como colher. Mas o Senhor mostrou que Ele é Deus, trazendo uma nuvem durante o dia sobre o povo, para que eles não se queimassem por causa do sol. Olha aí que beleza. Sabia que já existe um projeto para escurecer o sol? Projeto tecnológico, porque o sol está muito forte, tem uma empresa começando a estudar essa possibilidade de escurecer o sol. Pois é, Deus já fez isso há muito tempo atrás, né? A tecnologia está muito atrasada, Deus já tinha esse escurecimento do sol muito antes,
Não perca o foco, não vai ficar pensando em como que escurece o sol, volta aqui para a mensagem. Eu imaginei todo mundo pensando, mas como que a gente vai fazer um sol, guarda-sol, vai fazer um toldo gigante? Calma, gente, volta aqui. Durante a noite o Senhor levantava uma coluna de fogo, para que aquele povo pudesse ser aquecido no deserto, que à noite ele é muito frio, porque a areia não absorve o calor. Durante o dia uma nuvem para proteger do calor, e durante a noite um fogo para aquecer de tanto frio. Todos os dias aquele povo colhia um maná, que era uma provisão de Deus no deserto para que eles pudessem comer. Na verdade, eu vejo que no deserto aquele povo tinha uma grande oportunidade de conhecer a Deus de muitas faces. As muitas faces, as muitas nuances de Deus poderiam ser conhecidas através daquele tratamento no deserto. Vocês estão comigo? Aquele povo, um dia Deus falou assim, vamos nos encontrar no pé do monte, vocês no pé do monte, eu vou me manifestar e eu quero falar com vocês. Deus querendo ser conhecido e se mostrando para o povo no deserto. Uma grande oportunidade de conhecer a Deus. Mas aquele povo falou assim, Deus chegou, naquele dia Deus estava um pouco mais robusto em seu poder e glória. Quando Deus desceu no monte, o monte estremeceu, o céu fechou, e aí se viram luzes, relâmpagos e trovões, e uma voz muito forte, aquele povo tremeu de medo e falou assim, Moisés, fala tu com Deus, e nós ouviremos, mas não permita que ele fale conosco. Deus foi de alguma forma rejeitado pelo próprio povo por causa do medo deles, mas Deus queria conhecê-los e se tornar conhecido. Mas este povo durante muito tempo no deserto, e alguns episódios, eles erraram contra Deus. E eu costumo dizer que o povo de Israel, ele não morreu, ele não acabou, ele não sucumbiu no deserto, porque Deus e Moisés nunca entraram em acordo. Porque teve um dia que Deus falou assim, Moisés, sai do meio do povo que eu vou matar todo mundo e começo tudo de novo com você. Moisés falou assim, não Deus, não faz uma coisa dessa não. O Senhor tirou a gente do Egito. O que as outras nações vão pensar do Senhor? Tirou para matar aqui. Senhor, se arrepende do mal que o Senhor está fazendo. Olha, um homem fazendo apelo para Deus. E a Bíblia fala assim, Deus se arrependeu do mal que ele ia fazer. Nossa oração tem poder, meu irmão. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas num outro dia Moisés perdeu a paciência e falou assim, Senhor, eu vou sair do meio desse povo, o Senhor arrebenta com eles. Acaba com tudo. Mas moe o pau mesmo. Né? Na versão Daniel Pires Martins, revista atualizada, né? Deus quebra tudo, Deus. E aí Deus falava assim, não Moisés, te acalma. Eu sei que esse povo é de dura serviço, esse povo é duro. Mas vamos lá, vamos ter paciência com eles. Então Deus e Moisés nunca entraram em acordo, por isso o povo de Israel conseguiu permanecer até o fim. E aqui em Números, no capítulo 21, é um desses episódios em que o povo de Israel comete um dos seus erros. E provoca a ira de Deus sobre si. Vocês estão comigo em Números capítulo 21, verso 4? Amém? Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste lugar deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Verso 8, disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por uma serpente, se olhava para a serpente de bronze, logo
sarava. Glória a Deus. Eu acredito que todos estiveram comigo na leitura e já conseguiram prestar bastante atenção no que aconteceu. Mas vamos avaliar versículo por versículo desse trecho, para entendermos o que o Senhor tem para falar conosco hoje em nome de Jesus. Verso 4, diz que o povo estava vindo do Monte Or, e eles estavam dando a volta em uma terra chamada Edom. E quem eram os edomitas? Edomitas eram os descendentes de Esaú. Quem era Esaú? Irmão de Jacó. Quem era Jacó? Patriarca de Israel. Então, aquele povo edomita, por muitas vezes na Bíblia, é chamado de irmãos de Israel, por serem parentes por causa de Esaú e Jacó. E Deus queria evitar um conflito entre Israel e Edom, porque seria uma guerra entre irmãos, e Deus não queria aquilo. Apesar da bênção do pai de Jacó e Esaú, né, Isaac, ter sido sobre Jacó, porque Jacó fez aquela enganação, aquele trambique com o pai dele. O pai dele abençoou Jacó, mas Esaú não saiu sem uma bênção também. Assim como Abraão abençoou a Isaac, mas Ismael não saiu sem bênção também. Então os povos do Oriente, todos eles receberam algo da parte do Senhor. Os povos daquela região, descendentes dos patriarcas, receberam algo da parte de Deus. E os edomitas, eles eram então descendentes de Esaú, tinham uma palavra sobre a vida deles também, que não era a mesma que havia sobre Jacó, que depois se tornaria Israel, mas eles eram alguém que o Senhor tinha algum apreço, tinha algum carinho. E o Senhor não permitiu então que os seus povos escolhidos guerreassem um contra o outro. Mas isso irritou um pouco o povo de Israel. Eu não sei se eles preferiam o conflito, mas o caminho era mais longo para dar a volta nas terras dos edomitas, porque é o caminho do Mar Vermelho. Se eles fossem direto, eles chegariam muito mais rápido. Mas não era esse o propósito de Deus, porque Deus não estava com pressa para fazer o povo chegar na terra. Deus estava com pressa de ensinar o povo tudo o que eles precisavam aprender para chegar na terra. Só que o povo era duro de coração e não entendia. Então, o tempo que você e eu, o tempo que nós vamos ficar no deserto, não depende de Deus, mas depende de um coração ensinável. Porque Israel teve que ficar 40 anos, e Deus teve que deixar morrer uma geração e levantar outra nova para essa geração nova entrar na terra de Israel. Mas Jesus, ao invés de 40 anos, passou somente 40 dias no deserto, e ele nem precisava de tudo isso. Mas o comportamento de Deus, o comportamento de Jesus, era um comportamento irretocável. O comportamento de Jesus não tinha falha, não tinha erro. Então Jesus não precisava passar tanto período no deserto para aprender com Deus. E entenda, Jesus aprendeu, a Bíblia fala, ele aprendeu a obedecer pelo que viveu, pelo que sofreu. Então Jesus, ele não nasceu como um menino já sabendo de tudo, mas ele cresceu em graça, estatura e entendimento. Jesus teve que estudar, Jesus teve que aprender, mas quando a gente olha para Jesus e para Israel nesse período de deserto, a gente vê que o povo de Israel murmurou, porque estava com pressa de entrar logo na terra prometida, mas não estavam a fim de serem tratados por Deus. Este é um erro que nós cometemos também. Nós desejamos muito mais o futuro do que o tratamento que Deus pode fazer no presente. A gente se preocupa muito mais com o que há de vir do que aquilo que o Senhor já está fazendo agora. Ontem o Vitor trouxe uma palavra aqui sobre como vencer a ansiedade. Uma das formas de você vencer a ansiedade, acrescentando um tópico na mensagem do Vitor aqui, é saber que o Senhor está fazendo algo hoje, e que amanhã nem existe para nós, só para Ele. O ontem também não existe, já foi. Mas muitas vezes nós, nos nossos processos de aprendizado, negamos as verdades de Deus e desobedecemos e somos duros de corações, e a gente não consegue aprender aquilo que o Senhor quer ensinar. Deus está torcendo para você aprender logo, para tirar você da situação. Mas você, ao invés de pedir ao Senhor que Ele te ensine,
Muitas vezes nós ficamos pedindo para o Senhor nos tirar da escola que Ele colocou na nossa vida, que muitas vezes é um deserto. Vocês estão comigo? Então muitas vezes a gente faz campanha de vitórias. Fazer umas 7 sexta-feiras aqui da vitória sobre a crise financeira. Vamos fazer uma campanha de 7 dias para vencer. Vamos fazer uma campanha de... Meu irmão, fazer uma campanha de ficar no deserto e aprender tudinho? Vamos? Oh, meu Deus. Eu dou glória a Deus, Senhor. Eu falo, amém. Eu falo. Vamos lá, Senhor. Pode quebrar tudo, que for preciso. Eu tinha um pastor que falava assim para a gente, não peça para o Senhor aquela oração, quebra tudo e faz de novo. Porque Ele quebra mesmo. Eu falo, mas posso ter medo disso. Se Ele me quebrar e me fizer de novo, eu estou melhor no segundo estado do que no primeiro. Eu confio que Ele é o oleiro que cuida bem do vaso. Agora, se eu não confio em Deus, eu fico pedindo para sair da luta. Quando, na verdade, a luta quer me ensinar. O deserto quer me ensinar. E esse povo de Israel, o que eles pegaram então? Eles pegaram esse momento e falaram assim, nossa, olha tanto que a gente está andando, olha, se fosse por lá, tá louco, hein? Olha, não tem um GPS na mão desse Moisés aí. Misericórdia, esse cara aí não sabe ser guia turístico de lugar nenhum, não conhece os caminhos. Mas para que dar uma volta tão grande dessa? O povo com raiva. Aí teve uma hora que eles combinaram entre eles assim, falou assim, é isso aí mesmo, a gente está com raiva mesmo, então vamos lá, então, ô Moisés, a gente está com fastio desse pão vil. Sabe esse maná que Deus está dando? A gente está com ódio disso aí. A gente não aguenta mais esse negócio da ânsia na gente. Aquele mesmo povo, que tinha promessa, que tinha palavra, aquele mesmo povo, que atravessou um mar aberto e pisou no seco. Eu fico imaginando, de onde esse povo teve coragem de achar, de falar contra Deus alguma coisa? A gente morre de medo de falar sem ter visto nada disso. A gente não viu, não viveu nada disso, nunca pisei num mar assim, o mar se abriu, não. Nunca vi chover comida do céu. E a gente tem temor de falar contra Deus, mas esse povo era duro. Virava e mexia, falava. Mas isso trouxe um problema para eles. O verso 5 mostra o momento do pecado do povo. O povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos nesse deserto onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Sabe o que é essa alma tão saturada, assim, tão satisfeita desse ponto de ficar até... A Bíblia fala que a alma sedenta até o amargo vira doce. E para a alma satisfeita é o contrário. Para aquela alma que está farta. Na verdade, gente, assim, se você comer picanha todo dia, chega uma hora que você não quer mais. Fala uma coisa boa de comer aí, o que é caro, o que é gostoso, comer lagosta todo dia. Vai chegar no terceiro dia, você fala, não aguento mais. Porque você está empapuçado de tanto comer, na verdade. Não é porque é ruim. Este povo, quando fala isso, prova que o próprio Deus estava cuidando deles com fartura, com sobra. Porque eles estavam muito satisfeitos ao ponto de achar que o que tinham não estava bom. E aí esse povo resolve murmurar contra Deus. E isso traz um problema, como eu disse agora há pouco. E qual foi o problema? Verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Não era agora que eu ia falar sobre isso. Talvez eu repita lá na frente, mas fica bom que memoriza. Mas eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos, até essa serpente, no meu ponto de vista, é uma manifestação da misericórdia de Deus. Porque era melhor essa serpente corrigindo o povo, essas serpentes, né? Corrigindo o povo para que eles fossem salvos, do que o Senhor abandonar o povo nessa murmuração, dentro do pecado deles, e eles nunca alcançarem salvação. Agora depende do ponto de vista, né?
Porque às vezes o Senhor está nos corrigindo e a gente está achando que é maldição. Às vezes a gente está achando que é luta contra Satanás, que é o inimigo que está furioso. Furioso com o quê? A gente não faz nada, perto do que a gente deveria ser como igreja. Ô pastor, pegou pesado, hein? Não, meu irmão, com todo cuidado, eu estou falando de mim. Eu gostaria de fazer muito mais, vocês estão entendendo? Então deixa eu bater só em mim por enquanto. Eu não faço nada perto do que eu deveria fazer como igreja. Pronto, falei só de mim agora. Como que eu posso falar que o inimigo está com raiva de mim, está com ódio? Não tem, como? Pode ser até que esteja, mas muitas vezes é o Senhor corrigindo. Trabalho tanto tempo com maquinário, com coisas perigosas, nunca tinha ocorrido um acidente. Teve uma semana que eu dei uma pisada na bola na minha fala e cometi outros erros. Pequei contra o Senhor, estraguei o óleo que eu estava produzindo, caiu uma mosca morta, estragou a unção que eu estava produzindo em obediência, em santidade. Pisei na bola, o Senhor permitiu que a máquina viesse e cortasse meu braço. Cada um entende a mensagem do Senhor de um jeito. Eu entendi que aquilo era uma correção. Fiquei com a cicatriz fiquei com a marca aqui, ó. Eu olhei para isso aqui, foi muita coincidência, tudo dando certo, tudo indo bem, estava tudo rodando legalzinho. Empresa, negócio, tudo em ordem, e a vida com Deus, assim, bem em paz com Deus. E aí eu murmurei, eu reclamei. Na mesma semana a máquina deu um coice e pegou no meu braço. Um corte fundo. Bom, no meu ponto de vista era fundo, na verdade. Cheguei no hospital, a recepcionista falou assim, foi fundo? Eu falei, foi. Aí ela falou, deixa eu ver. Eu mostrei para ela, ela falou assim, foi nada. Eu falei, você está acostumada a reconstruir homem-bomba, mulher? Não é possível. Aí cheguei na médica, a médica falou assim, foi fundo. Eu falei, achava que era até agora há pouco, agora eu já não sei mais. A moça da recepção lá que mexe com o pessoal da Al-Qaeda falou que está ok, que não é nada. A médica olhou e falou, não, foi fundo sim. Eu assustei um pouco porque chegou perto do osso. Eu já fui mais forte também, desmaiei, indo para o hospital. Foi maior barato. No final das contas eu pensei assim, o Senhor é muito amável, o Senhor é bondoso, o Senhor é grande. Sabe o que eu fiz depois? Eu agradeci pelo corte. Falei, Senhor, obrigado, porque isso aqui me traz de volta para o Senhor. É que depende da ótica. Depende do jeito como você vê o problema, porque às vezes nem é problema, às vezes é só uma correçãozinha. É um aviso que serviu para muita coisa, para tomar mais cuidado no trabalho, para ser mais santo. Então isso aqui serviu para me ensinar muita coisa. Depois de 15 anos trabalhando, 17 anos trabalhando com isso, pela primeira vez me acidentei sério assim. Nem tão sério também, porque foi só um aviso, como eu falei, voltei a trabalhar no mesmo dia. Deu 5 pontos, falei para a doutora, posso ir? Ela falou, não tem nada que impede. Falei, demorou. Aí fui com o braço assim, porque doía, e soldando com a outra mão assim. Aí com a máscara aqui, né? Mas no final das contas, agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele fez. As serpentes abrasadoras que Deus enviou no meio do deserto, era uma serpente que mordia, e ela se chama serpente abrasadora, porque a picada dela, a mordida dela, ardia como brasa. E alguns chegavam a óbito. Agora essa serpente aqui é a consequência de uma murmuração. Agora eu quero que você pergunte para você mesmo, ou melhor, vira para alguém que está do seu lado, eu nunca faço isso, né? Vamos fazer hoje. Vira para uma pessoa que está do seu lado e fala assim, que bicho te mordeu? Isso é só para ficar pedagógico, vocês não vão esquecer, quando eu falei assim, o pastor falou para a gente falar para o outro, que bicho te mordeu? Sabe por quê? Porque às vezes é uma serpente da murmuração. Mas nem sempre é só isso. Pode ser que você seja uma pessoa muito boazinha que nunca reclama de nada. Eu tenho alguns irmãos aqui que eu posso falar com bastante segurança, eu não vejo reclamando não. A Amandinha e o Renan, na verdade, casou. Um casal que eu não vejo reclamar. Não murmura. Uma bênção. Gente boa de estar perto, porque é ruim também quando a gente fica reclamão. Eu sou meio ranzinza de vez em quando, meio reclamão. Aí eu tento me policiar. Mas aí você vai ver que existem pessoas que conseguem viver em paz e não ficam reclamando de tudo. Mas não existe só esse pecado que é da murmuração, das reclamações. Preste atenção nisso, talvez a serpente que te picou, pode ser a da inveja.
Talvez o bicho que te mordeu seja da feitiçaria. Talvez o bicho que te mordeu seja da idolatria. Talvez a serpente que trouxe brasa na sua vida seja das impurezas. Talvez o bicho que te mordeu seja da imoralidade, da prostituição, do adultério, da pornografia, do roubo, da cobiça, da fofoca, da preguiça, das porfias, das inimizades, da falta de perdão, da infidelidade nas finanças, na avareza, nas mentiras, no evitar do descanso, ou no contrário disso, na preguiça, nos vícios. Ou talvez você tenha usado o nome de Deus em vão, na desonra aos pais, no ódio, nos ciúmes, na ira, na língua maliciosa, nas obscenidades. Você não precisa responder para o seu irmão não, mas algum bicho desse aqui picou a gente. O bicho te mordeu. Esse momento da mensagem é um momento bastante sério para nós pensarmos em como está a nossa vida. Fiz de propósito uma lista grande de coisas para nós nos arrependermos antes de tomarmos a ceia do Senhor. Nós vamos nos assentar à mesa do Cordeiro. E aquela questão que a gente sempre fala aqui, que tomar e beber indignamente não é porque você tem ou não pecado, porque senão ninguém tomaria. Mas tomar e beber indignamente é não reconhecer o corpo de Cristo. Mas ao mesmo tempo, quando eu tomo da ceia do Senhor, eu já não tomo uma refeição comum, e sim uma transferência da vida de Deus para a minha vida. Vocês já ouviram falar daquela frase? Não é um versículo, mas até que poderia ser, né? A gente é o que a gente come, né? Vocês já ouviram isso? Que o nosso corpo vai dar respostas a partir da nossa alimentação. Hoje vocês estão diante de uma mesa que vai transferir a vida de Cristo para a vida de vocês. Então essa lista de pecado que eu falei aqui, em alguma delas, quando eu falei, vocês pensaram, falaram, de fato há um problema aí que eu não resolvi ainda com Deus. Há uma serpente que me mordeu, e eu ainda não falei o nome desse pecado em oração e me arrependi diante de Deus. A Bíblia fala assim, confessai os vossos pecados, eles serão perdoados. Em Tiago, acho que no capítulo 5, no verso 16, diz que se nós confessarmos uns aos outros, seremos curados. Deixa eu te ensinar uma coisa, meu irmão, fica comigo. Você não é perdoado quando você pede perdão, você é perdoado quando você confessa o pecado. E dá vergonha de falar o pecado para Deus. Se você acredita que Deus ouve a sua oração de verdade, dá vergonha. Então você chega lá diante de Deus e fala, Senhor, pegar um daqui. Me perdoe, Senhor, porque meu pensamento é impuro. De novo. Me perdoe, Senhor, pela preguiça. Aí quando você fala o nome do pecado, queima o rosto, né? Fica vermelho, de vergonha. Porque de novo nós estamos prestando conta diante de Deus, falando assim, Senhor, erramos. Pequei. Mas sabe de uma coisa? O que Deus quer é que a gente passe essa vergonha mesmo. Sabe para quê? Para que a gente tome vergonha. A gente passar essa vergonha é bom. Porque porque nós somos tendenciosos ao pecado, meu irmão. Nós todos aqui somos propensos ao erro. E se não houver uma obra de regeneração na nossa vida, onde Deus nos faça nascer de novo, o pecado será constante na nossa vida. Então no meio dessa lista que eu falei bem pausado, bem devagar aqui, em alguma dessas coisas você acendeu uma luz, aí você falou, eu preciso de uma correção. Eis aí uma demanda que eu tenho com Deus que não foi resolvida ainda. Então eu quero te convidar
nessa manhã, antes de nós tomarmos a ceia, de você falar o nome do seu pecado para Deus. Pedir perdão pelos ciúmes, pedir perdão pela pornografia, pedir perdão pela masturbação, pedir perdão por coisas que a gente fez. Falando o nome das coisas. Perdão pelas mentiras, pelos enganos. Aleluia. Vocês estão comigo? Pode dar uma glória a Deus só para achar que está tudo bem? Tá bom. Calma. Dá tudo certo até o final. O Senhor tem algo preparado para nós aqui. Em Romanos no capítulo 6, verso 23, diz assim que o salário do pecado é a morte. Quando o homem pecou, Deus afastou o homem da árvore da vida. Curioso que Deus falou para o homem que ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não tinha falado nada sobre a árvore da vida. Abrindo um parênteses aqui, tá, gente? Mas quando o homem pecou, Deus falou assim, olha, fecha o jardim, tira eles fora, para que eles não comam da árvore da vida. Ou seja, a partir daquele momento do pecado, entrou a morte na humanidade. Mas a Bíblia também nos fala, para nós aproveitarmos esse parênteses aqui, esse gancho, ao que vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, no final das contas, o Senhor, quando trouxe o seu Filho, que morreu por nós, nos deu um modelo para nós seguirmos. Se nós seguirmos esse modelo direitinho, nós vamos chegar lá no final, o Senhor vai falar, você venceu, pode entrar, coma da árvore da vida, porque agora a vida eterna pode vir sobre você. Agora a Bíblia fala então que o salário do pecado é a morte, mas no mesmo versículo, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? A nossa murmuração no nosso deserto, a nossa inveja, a nossa enganação, o nosso roubo, o nosso adultério, a homossexualidade, ela trouxe uma consequência, trouxe uma recompensa. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, ele vem de Deus por meio de Cristo Jesus, que é a vida eterna. Então, se pelo pecado entrou a morte, por Cristo Jesus chegou a vida eterna. Isso é obra de Deus, não é obra de homens. Vocês querem ver? Versículo 6 de Números 21. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Olha aqui, o povo confessando, ninguém pediu perdão. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Está vendo que ponto interessante? Que ninguém falou assim, Moisés, perdoa. O que o povo fez? Confessou. Vocês estão comigo? O que o povo fez, gente? Confessou. Falou certinho o pecado. Havemos pecado contra Deus, porque temos falado contra o Senhor e contra ti, Moisés. O versículo 6 é o salário do pecado, que são as serpentes abrasadoras. O versículo 7 é o homem se arrependendo e confessando seu pecado. E aí a gente vê que eles vão confessar a quem? A Moisés, que vai falar com Deus. Então eles sabem que a salvação vem de Deus. Em Lamentações, no capítulo 3, versos 22 e 23, diz assim, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E nos Salmos, no capítulo 51, verso 17, diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado.
Então agora nós começamos a chegar numa solução, porque eu tinha acabado de trazer uma lista de problemas aqui, que talvez em alguns deles vocês se encaixaram. Entenda, meu irmão, esse culto é um culto de libertação para as nossas vidas, aleluia. O que é libertação? É um demônio manifestando e a gente expulsar em nome de Jesus? Não. Libertação é a gente reconhecer o nosso pecado e falar esse pecado diante de Deus, se arrepender dele, e nós seremos livres do pecado. Isso é libertação. O problema é que a gente muitas vezes fica enxotando as moscas, mas nunca tira o lixo. Então toda vez que a gente tem um problema, a gente vai lá com o irmão, vai lá com o pastor, com o presbítero, que não tem nada de errado de você procurar a gente, está tudo certo, a gente é irmão para isso, para socorrer vai ser um prazer te ajudar. Mas se toda vez que a gente se reunir para resolver problema, a gente ficar espantando mosca, e nunca tirar o lixo, a mosca vai voltar. Então não adianta eu falar, sai demônio em nome de Jesus. Ele vai sair. Mas se eu não tirar o pecado da minha vida, se eu não recolher o lixo, a mosca vai voltar, meu irmão. Então eu tenho que logo me arrepender do meu pecado, confessar ele diante de Deus e falar assim, Senhor, eu tenho dificuldade com isso, me ajuda a vencer. Nós não cantamos aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Nós não cantamos aqui, Filho de Deus. Tira o pecado do mundo. O Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso, Cordeiro de Deus, seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido como de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido como de sangue. Meu irmão, Jesus ele não se manifestou para perdoar pecados. Jesus ele se manifestou para tirar o pecado. Nós não somos libertos quando os demônios saem, nós somos libertos quando vencemos o pecado. Nós não somos libertos quando os demônios saem, nós somos libertos quando eu abandono o adultério. Nós somos libertos quando nós abandonamos a mentira. Nós somos libertos quando abandonamos a inveja e a fofoca. Nós somos libertos quando abandonamos a homossexualidade. Nós somos libertos quando abandonamos a injustiça. Chega de espantar demônio, vamos espantar pecado. Nós somos libertos quando nós alegramos-nos no Senhor e exultamos nele, porque quando nós vivemos uma tristeza sem razão, nós estamos em pecado também. Meu irmão, aceite essa palavra como um quebrar de grilhões na sua vida, aceite essa palavra como um quebrar de correntes na sua vida, aceite essa palavra no teu coração como uma algema sendo despedaçada pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está nos libertando nessa manhã em nome de Jesus. Abandone o pecado. Deixe o erro. Abandone o riso fácil, chorai e pranteai. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Aleluia. Verso 8, de Números 21, diz assim: disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Eu gosto dessa palavra mirar.
é diferente de só olhar como uma coisa comum. Mirar é olhar com foco. Mirar é olhar bem. Mirar é abandonar a vista de todas as outras coisas e olhar somente para o alvo. Então Deus falou assim: Moisés, levanta uma serpente, e todo aquele que mirar a serpente será salvo, será curado dessa picada da serpente abrasadora. Talvez alguns de nós possamos trazer alguns misticismos sobre essa serpente, pensando: pastor, é difícil de ver Deus pedindo para que o homem construa uma escultura. E eu já ouvi católicos usando este versículo para falar que Deus pediu para que fizessem imagens. Deus foi muito específico neste único episódio, e nós vamos entender o porquê. Deus nunca pediu para nós construirmos imagens de homens. Ele falou assim: não farás para ti imagem de escultura, nem do que está no céu, nem debaixo da terra, nem na terra. Mas ele pediu os querubins sobre a arca, pastor. Ele pediu, ele pediu. Ele não pediu, não vamos inventar. Porque depois, quando a gente, olha só, para a gente pegar uma imagem e fazer dela um amuleto, é um tapa, e a gente já vira idólatra. Segunda Reis, no capítulo 18, verso 3 e 5, diz que Ezequias, que foi um rei aprovado por Deus, quebrou muitos postes sagrados que as pessoas cultuavam e despedaçou a serpente de bronze, porque o povo já estava acendendo incenso para ela. Então não tem poder na própria serpente. Não há um poder de Deus liberado naquela serpente, que Deus falasse assim: olha, é a serpente que tem o poder agora. Não. Era olhar para a serpente que trazia a cura. Preste atenção nisso. Porque aquela serpente era um símbolo. Quando a gente fala de serpente, o que vocês lembram? Vou aguardar a resposta dos irmãos. Satanás, pecado, traição, tentação. Exato. É isso. Levanta a serpente, porque quando eles olharem para a serpente, eles estarão olhando para o próprio pecado. Grava isso. Grava bem isso. Quando o povo olhava para a serpente, olhava para o próprio pecado. Isso traria cura e salvação para a vida deles. Amém? Vamos lá agora em João, no capítulo 3. Do verso 14 até o verso 18. João capítulo 3, do verso 14 até o verso 18. Porque assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, mas você falou que quando a gente olhava para a serpente, olhava para o pecado. Então você está dizendo que quando a gente olhar para a cruz de Cristo, a gente vai ver o pecado? É. Não o dele, o meu e o seu. O nosso pecado estava sobre ele. Então, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Vocês lembram que a serpente foi construída sobre um poste? Jesus foi levantado sobre um madeiro também, sobre um poste. E por que num lugar alto? Para que eles ficassem expostos. Para que ficar exposto? Para ser visto. Então, meu irmão, não importa qual bicho tenha te mordido, em Cristo temos perdão, redenção e libertação
de todo o pecado. Quando olhamos para ele crucificado, vemos os nossos próprios pecados. Jesus, ele é a encarnação do Cristo, do Filho de Deus. O Eterno veio habitar num corpo passageiro. O Eterno veio habitar num corpo visível. Então o Cristo se manifestou em Jesus. Jesus, durante toda a sua vida, sabendo que era o Cristo, sempre teve comunhão com o Pai. E antes dele nascer, quando ele era o Cristo, o Filho de Deus, ele também nunca tinha perdido a comunhão com o Pai. Vocês estão comigo? Preste bastante atenção nisso. Deus nunca havia experimentado uma solidão da família do céu. Jesus nunca havia experimentado uma solidão da família do céu. O Filho nunca tinha se visto sem o Pai. O Filho nunca tinha sentido a ausência do seu Pai. Mas enquanto ele estava pregado na cruz, uma fala dele sinaliza alguma coisa para nós. Ele estava preso naquela cruz e ele disse assim, orando a Deus: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Pai, Pai, por que me abandonaste? Cristo estava aflito na cruz, porque naquele momento Deus não podia habitar com ele na cruz. Deus não podia ter comunhão com ele na cruz. Por quê? Porque Deus não habita onde há pecado. Só que ele não tinha pecado. Era o meu pecado e era o seu pecado que estava sobre ele. E por causa do nosso pecado, o Pai deixou o Filho sozinho, morrendo na cruz. Então ele entregou o seu espírito e disse: está consumado, tetelestai. Mas hoje, qualquer pessoa que olhar para a cruz de Cristo, encontra salvação. Olhem para o Cristo e encontrem salvação. Olhem para o Cristo e encontrem salvação. Eu quero encerrar essa mensagem lendo o livro de Isaías, no capítulo 53. Ora, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço de Yahvé, o Senhor, ele foi subindo como um renovo, tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado. E nós não demos à sua pessoa importância alguma. Verso 4. E no entanto, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo, levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos como culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Jeová, Yahvé, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor, embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Deus prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos, e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Oh Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Meu irmão, eu não acredito que alguém do povo de Israel não aceitasse somente o simples ato de olhar para aquela serpente de bronze para ser curado, para ser salvo. Eu acredito que para o povo de Israel se tornava muito fácil agora resolver o problema das serpentes abrasadoras. Era somente mirar a serpente de bronze. Mas talvez para nós tenha sido tão difícil olhar para o Cristo e aceitar a obra de salvação dele nas nossas vidas. Então eu quero te fazer um convite. Talvez você possa ser um judeu, um evangélico, um católico, um espírita, que está aqui hoje nos visitando. E não importa qualquer religião que você tenha, eu quero te convidar a aceitar o Cristo. Olhem para a cruz e encontrem salvação.